Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. E hoje, gente, meu Deus, que episódio especial que eu vou trazer pra vocês. Esse vai ser um Dona Café entrevista Chico Felitti. Tudo bem? Meu Deus. Feliz de estar aqui, eu sou ouvinte. Muito obrigada. Eu vou te tietar um pouco, porque eu adoro tudo que você faz. Eu adoro dizer que eu vou ter um bom dia quando eu tenho Chico Felitti sussurrando crimes no meu ouvido. Fala isso pra minha mãe, pra ver que alguém gosta de mim. Chico, eu tenho muita coisa que eu quero falar com você hoje. A gente quer falar de A Mulher da Casa Abandonada, do seu livro sobre o caso do João de Deus, Ateliê, que eu fiquei assim, meu Deus, explodiu minha mente o Ateliê. Mas vamos começar com o assunto mais quente do momento, que é a sua nova audiosérie da Audible, A Vítima da Moda. Sim. Que caso incrível. Eu não conhecia. Nem eu. Eu amo quando você descobre, assim, umas histórias, umas coisas que parece que ninguém viu, ninguém Sim. vê. E pior de tudo, que eram pessoas da elite, pessoas famosas que estavam ali na alta sociedade. E eu nunca ouvi falar. E eu fiquei, cara, como assim? Aí eu entrei na história. E, enfim, conta pra gente um pouquinho, assim, dá uma sinopse do que Claro. é, pra quem tá ouvindo a gente e ainda não sabe. Cara, Vítima da Moda é a história de dois estilistas. O Amaury Veras e o Frank Mack. Eles se conhecem na praia no fim da década de 70, se apaixonam. Isso que Frank é argentino, estava de lua de mel com a esposa Já quando começa vai. por aí, Exatamente, né? ele O drama larga a já começa por mulher aí. pra ficar com esse carioca, classe média baixa que ele conhece, e os dois se apaixonam e viram uma dupla dinâmica, assim, uma dupla inseparável. Eles vão morar na França, ficam um tempo na França trabalhando numa praia, no sul da França, e voltam pro Brasil sabendo fazer muito bem roupa de couro. Era uma época que o Brasil não podia importar roupa, né? Então tinha muito menos oferta de roupa do que hoje em dia. Eles chegam no Rio de Janeiro, nos anos 80, começam a fazer umas sainhas de couro bem levinho, um couro bem tratado, que parece algodão, top, biquíni de couro, umas coisas que a Marina Sena usa hoje em dia, eles faziam 50 anos atrás. E começa a vender a rodo. E esses dois começam a ganhar muito dinheiro com a marca deles, Frank e Amaury, que era o nome dos dois. Cara, Madonna compra a roupa deles, Bill Clinton, Liza Minnelli, todas as atrizes da Globo, eles ficam multimilionários. E daí, em 2004, o Amaury aparece morto, com um lenço de seda amarrado no pescoço, num apartamento dos dois no Arpoador, um apartamento de milhões. Daí sai na imprensa, Amaury tirou a própria vida, só que uma semana depois, uma legista solta um laudo que é meio revolucionário, que não, ele foi assassinado. E daí o Frank, de viúvo, passa a ser o principal suspeito do crime e desaparece com a ajuda de ricas cariocas. E nunca é julgado. E daí, o crime foi em 2004, né? Então, passados 20 anos desse crime, eu vou atrás para entender o que aconteceu e onde está o Frank. Porque um dia antes do julgamento dele, aparece um atestado de óbito dizendo o Frank morreu na Argentina, por isso ele não pode ser julgado. Então não acontece julgamento. Um dia antes do julgamento. Curioso, não é Coisa mesmo? de filme de Hollywood, assim, entre uma pessoa brandindo o papel, sacudindo o papel e falando não pode ter julgamento. Ele ia ser tribunal do júri e tal, a revelia, porque ele não ia estar lá, ele tinha sumido. Esse julgamento não pode acontecer porque o réu tá morto. E o caso é arquivado. Aí acabou, foi extinta a punibilidade dele, ficou por isso mesmo, e ninguém nunca realmente esclareceu. Foi suicídio ou foi assassinato? Isso nunca foi julgado e ninguém soube também o quanto tinha verdade num papel que dizia que o réu tinha morrido, né? Porque uma coisa é um papel dizer que o réu morreu. Às vezes, outra coisa é o réu de fato ter morrido. E é o que eu me disponho a investigar passados 20 anos do crime. E por isso que eu fiquei assim, cara, como que eu não conhecia esse caso? Porque é muito grande, né? São nomes muito grandes. Sim. Que você também entrevista na audiosérie. E eu fiquei assim, de cabelo em pé. Mas te confesso uma coisa que não era brincadeira, eu não conhecia também. Até 2020 eu nunca tinha ouvido falar. E como que você chegou nessa história? Dia de Natal, eu tô jantando com os amigos, e daí um amigo que é carioca comenta desse caso, eu falo, o quê? Dois estilistas dele, tipo Gianni Versace brasileiro, os dois faziam roupa sexy de couro, um matou o outro. Eu falei, o que você tá inventando, né? Ele ficou puto comigo, porque eu nunca tinha ouvido falar desse caso, e eu dei um Google e apareceu coisa. Não aparece muita coisa, porque é exatamente ali naquele momento que a internet tá começando a engatinhar. E também não era um caso que foi muito coberto na internet, não tem muita coisa, mas tinha jornal impresso. Eu fiquei obcecado por esse caso, eu fiquei 5 anos em cima desse caso, de 2020 até agora. Caraca. Porque foi muito difícil, as pessoas não querem falar sobre
esse possível crime. Conta um pouquinho desse processo também, quando você... Beleza, você encontrou a história, você falou, cara, quero fazer esse caso, quero descobrir. Aliás, eu acho foi o primeiro caso envolvendo mortes que você Foi que antes você de fez, qualquer né? coisa. Antes de Mulher da Casa Abandonada, antes de A Coach, eu nunca tinha investigado um crime. Acho que eu já tinha feito o livro do João de Deus, mas eu não era tão do crime. Mas o que me chamou a atenção nessa história... Era café com creme ainda, não com crime. O que me chamou essa história foi muito mais a vida surreal que eles tiveram do que a morte do Amaury. Tá. Porque você para pra pensar, dois Zé Ninguém que conseguem entrar na elite do Rio de Janeiro, eles eram muito da elite. Eles eram amigos da Narcisa, eles eram amigos da Vera Fischer, eles trafegavam no mundo ali que é muito restrito. Muito difícil de entrar. E eles, um casal de 2 homens, conseguem entrar nesse mundo e viram da elite do Rio de Janeiro, passam a ser da elite. Isso é uma história muito boa, né? E daí, calha de ter tido uma suspeita de crime no final e uma pessoa fugindo e documentos que aparecem um dia antes do julgamento. É tudo muito do cinema, essa história. Antes de entrar um pouquinho nessa sua investigação, uma coisa que eu achei muito legal, assim, eu não sou muito do universo fashion, não entendo muito das grandes marcas e tudo mais, mas achei muito legal que todo o contexto que você vai dando durante a narrativa da audiosérie, cara, você vai entrando assim, o que estava acontecendo naquela época, na moda, na alta sociedade, quem era quem, o que vai acontecendo. E aí você vai entendendo, putz, o quão grande era... A marca. A marca. E eu falei, cara, como eu nunca ouvi falar dessa marca. Tipo, tudo bem, eu não sou essa pessoa que sabe das marcas, mas, pra chegar onde eles chegaram, nas colunas sociais de tudo, indo em festa com gente muito, muito famosa... É bizarro, assim, e é muito interessante. É quase uma trajetória de underdog, né? Aquelas caras que vêm do nada e sobe, e aí você fica, pô, os caras conseguiram, qualquer um consegue também, né? Não, né? É impossível, é quase impossível. Então... Mas acho que tem isso, assim, tem o fato de ter sido um fenômeno muito carioca. Eles chegaram a ter 6 lojas no Rio de Janeiro. Tinham uma em São Paulo. Então acho que quem não é do Rio talvez tenha conhecido menos. E tem também uma vontade dessa história ter sido apagada. Porque eu ouço um cara que se define como emergente, novo rico, que tem uma ilha no Rio de Janeiro, que é o Éder Meneghini. Na série eu vou entrevistar ele na ilha que é dele. Ele tem uma ilha que é um antiquário gigante, na Barra da Tijuca. Ele anda com 2 araras no ombro. Ele ganhou muito dinheiro recentemente. Cara. E daí ele fala, não, a elite... Se um filho da elite faz uma coisa muito errada, a elite vira as costas pra ele e apaga a história dele. E é isso que ele defende que aconteceu, e eu acredito também. Assim, como teve essa coisa de, talvez tenha tido um crime na elite do Rio de Janeiro, a elite inteira virou as costas pra eles e nunca ninguém mais falou sobre isso. Eu mandei mensagem pra 300 pessoas, 300 ricos do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro tinha uma agenda que saía todo ano, que era o endereço, o telefone e o e-mail das pessoas mais ricas do Rio de Janeiro. Caraca. Só que isso só era vendido por $1.000 pra pessoas muito restritas. Eu consegui descolar uma. Mandei mensagem pra 300 ricos. Quantos me responderam? 2. Nossa, tá. Ninguém quer falar sobre esse caso. Porque seria falar mal da elite do Rio de Janeiro como entidade. Eles protegem muito a entidade. Falar mal deles mesmos, né? Exatamente. E aí, como é que você chega em todo mundo que você chegou, que você trouxe pra audiosérie? Como é que foi? Suando muito, indo pra entrevistas que eram desmarcadas. Uma pessoa marcou 30 vezes a entrevista, não foi. Outra atrasou 5 horas. Mas tem gente muito generosa. Silvia Pfeiffer, por exemplo. A Silvia Pfeiffer, que a gente conhece da TV Globo, só existe por causa da Frank Amaury. Eles acharam ela e falaram, a gente quer essa magrela, super andrógena pra ser a mulher Frank Amaury. Ela ficou muito famosa porque ela foi a modelo principal da marca. Glória Calil, que a gente conhece da televisão, da Ana Maria Braga, foi a primeira chefe deles, porque a Glória Calil foi tipo a maior empresária da moda brasileira nos anos 80. E foi a primeira pessoa que deu oportunidade pra eles e falou, vocês vão vender na minha loja. Daí começou a vender muito, eles ganharam tanto dinheiro que eles abriram uma loja do lado da loja da Glória. Então, tem esses personagens da moda que toparam falar, que foram muito generosos e que contam a história. Assim, a ex-primeira-dama Rosane Collor de Mello falou, Narcisa. É um caso muito peculiar. Pessoas que vestiam a marca, que conheceram... Não só isso, mas conheceram eles também, eram as pessoas mais próximas, eram amigos, assim. A Rosane Collor de Mello, por exemplo, não sabia que tinha a suspeita de assassinato. E eu conto pra ela 20 anos depois e ela começa a chorar no telefone. Porque ela acreditava que tinha sido um suicídio. Então tem esse universo que também é muito frondoso e que não necessariamente tem a ver com a investigação criminal. Acho que tem mais a ver com o apogeu e com o luxo e com essa elite brasileira do que com investigação de crime em si.
Mas engraçado porque você falando isso de uma pessoa que conhecia eles, que usava a marca, né, a Rosane, e que nem sabia que teve essa acusação de assassinato, você já vê aí que a história já foi se apagando lá. Sim. Logo no começo de tudo, não é com o tempo, né? Não, tem uma coisa que foi imediata também. A gente precisa entender que ela foi primeira-dama, viajou, depois morou em Miami. E eu acho que muitos ricos, são muito ocupados para lidar com a vida real. Assim, eles moram no éter, assim, eles moram numa nuvem que enquanto tá lá no alcance deles, eles vão saber. Saiu ali do convívio diário, deixa de existir. Deixa de existir. E esse é todo o contexto que envolve ali, que tá em torno desse crime. Sim. Então agora eu vou falar um pouquinho do crime em si. Primeiro que a cena do crime é uma coisa quase poética, né? Sim. Você tá ali numa varanda de frente pro mar do Equador, com um lenço no pescoço. Uhum. E aí, o que a investigação começou a levantar que trouxe essa acusação de assassinato pro Frank? Foi muito único porque geralmente não divulgam causa de morte tão rápido. Uhum. E foi um caso que no dia em que encontraram o cadáver do Amaury já divulgaram que ele tinha tirado a própria vida. Antes de uma legista poder ver o corpo, e saiu no jornal que ele tinha tirado a própria vida. E daí tudo muda em questão de 2, 3 dias, porque uma legista olha o cadáver e fala, gente, isso claramente tem sinal de violência, isso claramente foi um crime, isso não foi um suicídio. A imprensa meio volta atrás, e a polícia volta atrás, porque a polícia tinha divulgado que ele tinha tirado a própria vida. Isso que eu ia te perguntar, quem que contou pra imprensa? Foi a própria polícia? A própria polícia. Era a comunicação oficial da delegacia de polícia que estava encarregada da investigação. E essa legista que hoje em dia mora na Europa e está aposentada e também foi muito generosa de topar falar, meio que suspeitava que tinha uma pressão política, assim. Porque é uma coisa, uma pessoa muito rica, num lugar muito de milionário, tipo arpoador, tirar a própria vida. O Estado não poderia ter feito nada a respeito. Sim. Agora, se uma pessoa muito rica e muito famosa é morta dentro de casa, você pode apontar o dedo pro governo, pro Estado e falar, calma, não deveria ter segurança aqui? Então, tem a própria legista que mudou o curso dessa história acredita que tenha sido um xadrez político ali. Divulga logo que foi ele mesmo que fez e a vida que segue. Né? E colava muito porque também tinha uma coisa ali de esperar que pessoas da comunidade LGBTQ morram de determinada forma. Uhum. E não questionar. Então é do tipo, que, de novo, o Éder Meneghini fala isso na entrevista dele, é genial, que ele fala, olha, eles esperam que a gente morra assim, de violência. Quando um gay morre de violência, um LGBTQ morre de violência, as pessoas falam, mereceu. Viveu como viveu. E a gente vê muito, né? A Cássia Eller, quando morre, sai na capa da maior revista do Brasil que ela tinha tido uma overdose. 2 meses depois, saiu o laudo. É mentira. Então é muito fácil você também apressar a investigação de um caso de alguém da comunidade e botar uma pecha que é preconceituosa e falar, o estilista loucão fez o que fez porque estava muito doido. Uhum. E no final não era bem isso, não. E eu vi também que eles estavam falando que ele já tinha tentado, né, tirar a vida algumas outras vezes, então já tem um histórico, já tem uma coisa. Isso usado também pela defesa, né, pelas testemunhas e tudo mais. Tinha isso mesmo? Tinha. Os dois sofriam de problemas psiquiátricos, mas na hora de divulgar a morte e fortalecer essa tese do suicídio, começaram a usar fatos que eram completamente irrelevantes e preconceituosos. Tipo, falaram da sorologia do Amaury. Falaram de uma doença crônica que ele tinha que era irrelevante pro caso, entende? Uhum. E na minha percepção é muito construir uma tese do tipo, viveu como viveu, merecia, né? Só podia ter esse fim. Uhum. Então eu acho que começa daí dessa investigação não ter sido ideal, não ter sido como ela deveria ter sido. Uhum. E na série eu levanto outros casos também de LGBTQs que foram mortos ali perto no Rio de Janeiro na mesma época, que não foi investigado, assim. O Zé Celso Martinez Correia tinha um irmão que também era do teatro que foi esfaqueado dezenas de vezes e a polícia não queria investigar. A Fernanda Montenegro teve que fazer um texto e ler um texto em praça pública para pedir a investigação da morte dessa pessoa. Então tem uma frouxidão do poder público quando alguém da comunidade morre, que é tipo, também, né, foi ser o que era, quem mandou. Uhum. Essa é a mensagem no final. Tem um caso que eu até fiz no podcast, que é um caso aqui de São Paulo, que chama Maníaco do Arco-Íris. Não sei se você já ouviu falar. Mas é de basicamente um serial killer que matava pessoas gays num parque e ninguém nunca... Uau. Ninguém nunca descobriu quem foi, sabe? Existem suspeitas e tal, mas ficou por isso mesmo. É sempre inconclusivo. E tipo, cara, como assim? Não é uma morte, foram várias. Uhum. Tipo, seguindo o mesmo modus operandi, Sim. ninguém...
Ninguém viu. Que é a moral da história do tipo, quem mandou ser o que era, né? E acabar assim. Então, acho que por isso também essa história me fascina um pouco, porque olhar pra ela em 2025 já é um recorte diferente, né? Sim. É tipo Praia dos Ossos, assim, olhar pra morte da Ângela Diniz depois de décadas, você já vê umas coisas que em 2025 você pensa, calma, era pra ter sido assim? Isso é justo? Essa pessoa foi tratada que nem um cidadão ou não? Eu acho que os fatos mostram que não. Com certeza. E aí que eu acho tão legal trazer todo o contexto histórico, o que aconteceu, quem que eram realmente, qual é a história de verdade por trás desse crime. Porque o mistério não é só quem matou o Amaury. E onde tá a pessoa que pode ter matado. O mistério é como que chegou nisso, né? Por que foi tratado desse jeito e por que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Voltando lá pra nossa cena de crime, a gente tem o Amaury, 2004, tá lá, ele é encontrado morto. Em que situação ele é encontrado morto? Porque ele tá com esse lenço, que parece ter sido um enforcamento, mas parece que também houve outras violências, né? Daí a versão que chega pra polícia, o Frank é a primeira pessoa que encontra. A versão que chega pra polícia no relato do Frank é que ele estava pendurado na varanda, numa parede que ficava em cima de uma janela e dava pra pendurar. E o Frank teria tirado ele, tentado salvar ele e jogado ele na cama. Mas ninguém viu ele pendurado, a não ser o relato do Frank. Quando a empregada chega em casa, ela já vê ele na cama com a scarf do lado. Então ele move esse corpo da varanda... Teoricamente. Ele defende, ele próprio defendia nos depoimentos dele que ele tirou a Amaury que estava pendurado, colocou em cima da cama, tentou fazer respiração boca a boca e não conseguiu, mas ninguém mais viu ele pendurado. Então ninguém sabe se aquela scarf de fato foi o que obstruiu a respiração dele e levou ele à morte ou não, ou se aquela scarf foi colocada depois, porque quando a legista vai examinar o corpo tem concussão. Tem um machucado e depois eles encontram um vestígio de sangue numa pedra, num cristal que tinha perto. Então, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, a não ser o Frank e o Amaury. E existe a possibilidade de ter tido uma terceira pessoa nessa cena do crime que a polícia nunca investigou a contento. E isso foi algo que você foi levantando? Eu fui atrás das testemunhas que estavam no prédio na hora do crime, que são porteiro, empregado doméstico, que sumiram. A gente levou anos para encontrar eles. E, de novo, os dois foram muito gentis de topar falar. E os dois confirmam, a empregada doméstica de um outro apartamento, confirmam que tinha uma terceira pessoa no dia da morte. E nunca foi investigado. O único réu era o Frank Mack, que era o marido argentino. Nunca se acusou uma terceira pessoa de nunca ouviram a história, né? Provavelmente nem... E a gente não vai saber se ouviram ou não, porque o processo sumiu. Quem foi hoje em dia no... Gente, é mistério atrás de mistério, socorro. Vai encontrar uma pasta quase vazia, assim. Era pra ter 1.200 páginas, tem, sei lá, 100. Caraca. Sumiu. E daí eu perguntei pra muita gente do judiciário carioca se é comum um processo sumir. Eles falaram, às vezes, tá mexendo do carrinho. Eu falei, qual é a chance de alguém ter pegado esse processo e levado pra casa ou pagado? Eles falaram, não vou dizer que não acontece. Cara, que surreal. É muito então, suco de Brasil, teve que né? reconstruir. A gente teve que reconstruir essa história a partir do que quem viveu essa história sabia. Então a gente refez, é como se a gente tivesse refeito a investigação da polícia para apresentar ela de novo 20 anos depois. Coisas que Chico Felitti faz. É isso. Pessoas doentes da cabeça entram numa empreitada dessas. E você encontrou Frank? O que aconteceu? Vamos de spoiler? Eu vou pra Argentina, eu vou pro interior da Argentina com essa dúvida, com essa pulga atrás da orelha. Porque é muito do filme aparecer uma certidão de óbito um dia antes do julgamento. Então, eu realmente, quando eu entrei nessa investigação, eu tinha dúvidas, eu questionava se ele estava vivo ou não. Tanto que a gente foi pra Argentina 2 vezes. A primeira vez, a gente ficou incógnito, a gente ficou escondido, andando pelas ruas perto de todos os apartamentos que a gente descobriu que ele tinha morado quando ele fugiu do Brasil. Pra ver se a gente ia ver um velhinho que parecia com o Frank Mack 10 anos depois. Então, a gente passou uma semana andando pelas ruas de Rosário, esperando ver alguém que pudesse ser ele 10 anos depois, porque... tinha essa dúvida de se ele estava vivo ou não. E daí, na segunda vez que a gente de fato abre a nossa intenção e vai atrás da família, e procura a família, a ex-mulher dele, a mulher que ele trocou na praia pelo Amaury, pra entender o que aconteceu, e vai atrás de documentação, e vai atrás de cadáver, e vai atrás de... Tá, pelo menos essa pergunta a gente precisa responder, que é, morreu ou não morreu? Ou foi uma fraude pra fugir da justiça? E a gente consegue chegar numa resposta bem satisfatória. Legal, legal. Quantos anos ele teria hoje? Vamos ver. 70 e poucos. 70 e poucos. Então, você estava procurando
Um Sim, carinha de e daí a gente 70 e andava poucos com o celular anos. aberto, com as fotos dele, olhando pra cada um na rua e falando, pode ser você, ah não, é uma senhora, ah não, ele não. Caraca. Porque você não sabe o que vai acontecer com uma pessoa em 10 anos, né? Como ela vai envelhecer. Sim. 10 não. Mais ou menos 10 das últimas vezes que ele foi fotografado. Ah, tá. Porque o julgamento foi 10 anos depois do crime. Então, ali 2014. E a gente vai pra Argentina em 2023. Então, Entendi. foi uma década depois da última vez que ele foi visto. Entendi. Ele morre em 2014. Cara, não, é muito mistério. É muito plot twist pra um caso só. Mas é bem interessante que você falou também que se não houvesse, né, esse final trágico, só a história deles por si só já é muito interessante, né? Interessante. E aí, eu gostei muito, né, durante a sua narração na audiosérie, a dinâmica deles. Sim. Como a Amaury era mais aquele cara um pouquinho mais recluso criativo, Sim. que tinha aquela mente, né? E o Frank era aquele cara, assim, o cara dos negócios, do gênio marketing. do marketing. O networking que ele fazia, que envolvia também muita festa, muitas drogas. E eu acho que só isso explicou o sucesso da marca. Porque o Amaury era um estilista gênio, mas se ele estivesse sozinho, trancado no quarto, desenhando roupa, a marca não teria sido tão grande quanto com esse galã argentino saindo pra beber toda noite com as socialites e ficando amigo delas e se drogando com todo mundo e dando roupa adoidado pra quem ele achava relevante. Ele era uma dupla e tanto, assim, eles funcionavam muito, era yin e yang, até que não era mais, até que eles passaram a se odiar. E era um amor meio doentio, assim, o psicólogo deles topou falar comigo, o psicólogo dos dois. Achei muito legal. Rompendo, não rompeu o juramento nenhum, porque os dois estão mortos e ele também era amigo. Sim, mas ele fala que ele compara os dois como, não um casamento, mas duas pessoas presas numa cela. Caraca. Que não conseguem se distanciar uma da outra. Então, Frank começa a usar mais droga, começa a sair no jornal porque ele fica pelado no avião, voltando da Europa. Tá a seleção brasileira de futebol no avião. Cara. O Frank tá doidão, ele começa a gritar com todo mundo, tira a roupa e fica pelado. E sai na capa do jornal, porque é estilista, fica nu e é preso em voo da seleção brasileira. Então a marca passa a ser do glamour pro bafafá ruim, assim, pros escândalos de fofoca. E isso leva a marca a cair. E várias outras coisas levam a marca a cair, que é tipo a abertura do mercado brasileiro. Antes não podia importar roupa. A partir do momento que Fernando Collor abre o mercado e você começa a importar qualquer coisa, Gap, Levi's, as roupas que a gente tem hoje, quem vai pagar um salário mínimo numa calça do Frank Amaury? Eu gosto de dizer, às vezes eu pego uns casos assim pra fazer, que você vai entrando e fala, cara, nem o melhor roteirista de Hollywood criaria essas coisas. A história real, a realidade que a gente vive sempre supera qualquer ficção. E essa história, pra mim, é tipo... É isso. Você tem tudo. Você tem o romance, você tem aquele começo passional dos dois, aquela paixão, aquela coisa. Aí essa coisa do underdog, da ascensão. Aí daqui a pouco você tem um crime, você tem mistério, você tem investigação que some. Tipo... É muito louco. Quando Deus desenhou essa história, ele tava inspirado. Porque é meio... Eu mesmo não acreditava. Sabe quando... Você não acredita no que você tá vendo ou no que você tá ouvindo? As pessoas falavam, você sabe como eles se conheceram, né? Frank tava na praia com a mulher de lua de mel, viu a Amaury e foi meter com a Amaury no hotel. E eu, tipo... Já começa não, assim. Você não tá me dizendo isso, assim. Você não tá me dizendo que essas pessoas se conheceram assim, velho. Já começa assim. Ou que, você sabe que uma vez loucão, ele jogou uma bachela de prata cheia de caviar na rua, né? E eu, tipo, bicho, as pessoas fazem isso. Tipo, isso existe? Isso existe. E daí... Por exemplo, recentemente eu recebi uma mensagem de uma filha de uma socialite falando, olha, sua tese tá certa, minha mãe escreveu aqui que ela emprestou a casa dela pro Frank sabendo que o Frank era culpado e o Frank fugiu. Caraca. Então o caso mudou um pouco depois que saiu. Isso, por exemplo, não tá na série, mas mostra que, tipo, foi bom ter feito essa investigação e ter cogitado, assim, do tipo, será que pessoas muito ricas não ajudaram ele a fugir da justiça? Daí falou, olha aqui o que minha mãe escreveu, e daí tá lá com todas as letras. Sabia que tinha acontecido uma coisa horrorosa, emprestei uma casa em Ipanema que eu não usava pra ele e acho que ajudei ele a fugir, não tenho certeza. Uma das mulheres mais ricas do Brasil. Meu Deus do céu. Cara, Não, é inacreditável. É inacreditável. Eu gosto muito dessa história, eu sou suspeito, mas eu gosto muito. Qual foi a parte mais difícil dessa investigação pra você? Onde que você sentiu que as pessoas realmente não queriam falar, não queriam tocar assim, mas você foi insistindo e chegou lá? Cara, foi conseguir as entrevistas em si, sabia? Geralmente é bem tranquilo encontrar pessoas que estão dispostas a falar, por mais que seja um caso difícil ou casos difíceis.
Nesse caso, era uma muralha de silêncio impenetrável, até que não era mais penetrável, até que impenetrável, até que a gente conseguiu fazer um furinho, daí o furinho foi aumentando, e daí a gente ouviu gente o suficiente, gente relevante o suficiente pra contar essa história, mas ninguém queria falar. O tanto de gente que desligou o telefone na minha cara, marcou a entrevista e não foi. E o atraso médio do Carioca. Desculpa, Carioca. As pessoas atrasavam 3 horas pra chegar na entrevista. Não sei se é uma coisa do Carioca normal ou do Carioca rico, assim, é peculiar do Carioca rico. Mas o atraso médio era de 3 horas. Foi uma série que eu fiquei anos sentado esperando pessoas chegarem. Entendi. Isso foi o que mais demorou pra você? Porque ficou 5 anos, né, basicamente. Não, foi conseguir as entrevistas. Foi isso. Foi convencer as pessoas a falar, era uma negociação muito grande. E não falo de dinheiro, porque não tem dinheiro, né? A gente não paga por entrevista, mas era convencer a pessoa que era relevante falar sobre aquilo, convencer que a sociedade não ia ficar brava com ela. Porque tem isso também, do tipo, daí eles vão parar de falar comigo, os meus amigos vão parar de falar comigo se eu citar esse caso. Entendi. E no fim, rolou, assim, demorou, mas saiu. Entendi. E você achou que teve alguma complexidade maior de investigar um caso que envolve uma morte do que investigar os outros casos que você faz? Porque você já fez, né? Tem o golpista no Síndico, que era o síndico golpista, tem uma seita no Ateliê, tem o tráfico humano na Coach, a mulher da casa abandonada é um crime de exploração de trabalho. Exploração, né? Coisas análogas à escravidão. Foi mais complexo de alguma forma ou tudo... Sabe que é até mais... Não vou dizer fácil, mas quando é uma morte existe uma investigação, existe documentação. Alguns desses outros crimes, por exemplo, do Ateliê do Centro, não tinham boletim de ocorrência quando eu soltei a série. E primeiro, que é muito arriscado, eu preciso ter muita certeza do que eu tô dizendo, eu preciso ter ouvido todo mundo, eu preciso ter visto evidência, porque a morte ocorreu, tá documentado, existe o processo, não foi até o julgamento, mas tá lá, eu tenho o respaldo da justiça e eu tenho as informações. Algumas, porque o processo sumiu, mas algumas informações ali eu tenho. No caso da mulher da casa abandonada, por exemplo, tinha o processo americano, mas no Brasil... O crime já tinha prescrito, ela não tinha mais pendência nenhuma com a justiça brasileira. Então tem essa dificuldade de você não tem o respaldo da documentação. Na Coach tem, porque ela já tinha sido condenada quando eu fiz a série, já estava em Bangu presa, então existia. Mas o Ateliê, por exemplo, era um caso muito mais difícil e uma responsabilidade muito maior, porque era eu ouvindo centenas de pessoas que passaram por aquela escola e que repetiam, e que daí tinham imagem de cena de abuso e que tal. Mas eu não tinha um boletim de ocorrência para dizer, olha, esse crime foi denunciado. A denúncia foi através do podcast. E depois virou um processo e teve uma condenação. O Rubens Espírito Santo foi condenado e está recorrendo dessa condenação. Mas aconteceu. Então, o caso do Frank Amauri, por incrível que pareça, o fato de ter tido uma morte, uma investigação dessa morte... Ajuda a contar a história. É mais difícil você contar uma história de um crime que nunca foi mencionado, que você joga no Google e não tem nenhuma ocorrência, porque não tem registro nenhum, não tem registro na justiça, do que um crime que foi amplamente divulgado e amplamente investigado. Então, para você, o Ateliê foi a investigação mais difícil que você já fez? Foi, porque imagina você acusar uma pessoa publicamente de um crime, sem a polícia ter sido informada, ou a polícia tinha acabado de ser informada quando a série saiu. Tá. Mas meus advogados arrancam os cabelos, assim, eles falam, você tá maluco, assim, como é que você vai acusar alguém de crime? Porque eu sei, porque eu investiguei, porque eu vi filmagem, porque eu ouvi 100 pessoas, e não são 100 pessoas da mesma patota, são pessoas que se odeiam, são pessoas que nunca se viram, e todas contam a mesma versão. E eu entrevistei ele e ele não nega essa versão. Eu não posso fazer um documentário sobre uma pessoa que reconhece que fez aquilo, porque tem muito medo. O medo jurídico existe, né? Ah, sim. Mas eu gosto de ser... Eu gosto de... enfrentar. Eu gosto de ser birrento com esses medos, assim. Eu acho que eu gosto de mostrar que o medo não é um bom conselheiro. Silvio Santos me falou uma vez que o medo não é um bom conselheiro. A esperança é uma boa conselheira. Lindo, né? Muito. Então, a única vez que eu falei com ele foi uma entrevista, então cara, não foi nada. Não é que eu era amigo, queria ser. Eu também tô pensando na história dele, porque também teve os casos de sequestro do Silvio Santos e tudo mais, da Patrícia Bravanel, aquela coisa toda. Então, tipo, ele falar isso, né, do medo, é tipo, se pensar no histórico que ele já passou também, é forte, né? É muito forte. Não vamos mais dar spoilers sobre A Vítima da Moda. Boa. Só dizemos que tem que ir lá, tem que escutar. E onde que a galera pode escutar? 10 episódios, já estão na Audible. Você consegue, que é
serviço de audioséries e audiolivros da Amazon. Todo mundo tem um mês de teste grátis, 30 dias de teste grátis. Assinante Prime tem 3 meses para assinar só no computador ou no browser, não dá para assinar no aplicativo. Isso eu tô recebendo muita mensagem. Tem uma limitaçãozinha aí, gente. Você assina no seu browser ou no seu computador e consegue ouvir no aplicativo a série inteira que já tá lá. Tá. Cara, vamos escutar. Usem os 30 dias. Usa, não precisa pagar. Muito bom, eu sou a pessoa que tenta... Esse é o momento. Dizer, paga, mas não paga, sabe? Paga, mas você consegue ouvir de graça. É a vítima da moda. Agora, já que a gente entrou um pouquinho no ateliê, esse foi um dos casos que você fez que eu fiquei, cara, que coisa mais bizarra de pensar que existe isso tão pertinho de mim. Ali tá aqui no centro de São Paulo, sabe? Tipo, na minha cidade, no meu quintal. Como assim? Eu acho que um dos motivos que eu fiz o Café com Crime foi, na verdade, pra falar de casos brasileiros. Porque, na época, isso foi em 2018, não tinha muita coisa sobre crime brasileiro. Eu escutava, não tinha nada. eu escutava muito podcast gringo, essas coisas todas, mas tem aquela distância, né? Sim. Tipo, é a justiça lá, é o caso lá. Aí quando você vê coisas que acontecem aqui, perto de você, que tá ali no seu entorno, eu não sei, bate diferente. Bate diferente. E pra mim o ateliê bateu diferente, porque foi, cara, é muito perto. É aqui, eu passo lá todo dia, sabe? Eu passava lá na frente todo dia e só falava, gente, que parede estranha, essas pinturas meio de doido, o que tá acontecendo aqui? Eu não entendi o que era, por anos. Mas ao mesmo tempo conheci uma pessoa que tinha sumido quando entrou pro ateliê. Foi daí que quando uma vítima que saiu de lá me procurou, eu falei, calma, eu já sei do que você tá falando. É um lugar no centro que as pessoas se vestem tudo igual, de macacão, corta o cabelo e fica andando em grupo. Ela falou, é aquelas coisas de seita americana, né? Que você vê assim, tanto, e você fala, não, acontece aqui. Não, tem muito no Brasil, né? E é uma coisa de explorar. Cara, é uma história muito pesada, né? Quem passou por ali é um trauma, assim, inimaginável. E é muito chocante ver que não teve BO, não teve boletim de ocorrência. Eu pego bem no momento em que um grupo de ex-alunas decidem procurar a polícia. Mas quando eu começo o podcast, ainda não. Daí, no meio do podcast, eu consigo acompanhar elas até a delegacia da mulher para fazer o boletim de ocorrência e meio mostrar também como é difícil para uma mulher denunciar um crime. Ainda mais se é um crime ligado a crime sexual. O quanto, tipo, daí eles te mandam seu depoimento e tá tudo errado, e seu nome tá escrito errado, aí você precisa contar de novo, e tem uma revitimização, daí você precisa ir no IML pra olharem pro seu corpo, daí eu acho uma série interessante porque é isso, assim, é meio, também não é só sobre a seita, mas é sobre o que acontece quando uma mulher resolve denunciar um crime. E eu pude acompanhar de perto, graças à generosidade dessas pessoas que saíram do ateliê, elas tipo, falaram, vamos com a gente da delegacia, vamos com a gente do IML, eu quero que você veja o que vai acontecer quando a gente tenta denunciar um homem. Então, mas é muito maluco você parar pra pensar que no centro de São Paulo, na frente do Copan, por 30 anos funcionou um lugar em que o cara usava sexualmente de aluno, batia em aluno, humilhava aluno, achacava aluno. Não, são tantos tipos de violência, né? Tem a violência sexual, tem a violência psicológica, a financeira também, porque o cara vai se apropriando de absolutamente tudo, é um controle meio que total, assim, né? E eu acho que quando esse tipo de caso acontece e você vai denunciar, também existe aquela coisa de mas você tava lá porque você quis. Exatamente. Você não entrou lá de livre, espontânea vontade? Então, o que você tá falando aqui, a mesma lógica que argumentaram no caso do João de Deus, né? Com as primeiras vítimas, era alguém obrigou você a ir? Alguém obrigou você a tirar a roupa? E as pessoas não entendem o que é sequestro psicológico, o que é coerção, o que é uma pessoa dizer, se você não fizer isso, você vai morrer da doença que você tem, eu não vou te curar. Que existem outros tipos de controle que não são só uma arma, que não são só trancar alguém. Não, existem controles psicológicos que são tão fortes quanto. Eu tô pesquisando muito sobre estelionato emocional. Tô fazendo alguns projetos assim, alguns casos sobre isso. E é isso, a arma que eles usam é literalmente o amor, é a confiança, é tudo que era pra ser bom, vira uma arma contra essas pessoas pra fazerem coisas absurdas, assim. Absurdas. Já que você mencionou João de Deus, eu tenho uma pergunta. Pergunta de Mariana Bento. Queria saber mais como foi investigar o caso em Abadiânia, porque eu imagino que ele deve ter recebido muita porta na cara e muita gente se negando a falar, principalmente por conta da influência do João de Deus. Como que foi esse período seu na cidade? Cara, passei um ano em Abadiânia, entre Abadiânia e São Paulo, morava meio lá, meio cá, e por incrível que pareça, foi uma das investigações menos difíceis que eu já fiz. Jura? Porque tinha uma coisa de eu andar de regata e bermuda e ser uma cidade do interior.
E eu não era uma equipe da Globo. Uma equipe da Globo chega com uma van, com 1 milhão... Eu era um moleque, eu tinha 30 e poucos anos, mas enfim, andando sozinho pela cidade pra cima e pra baixo, daí chegou num... E eu explicava que eu tava escrevendo um livro, mas chegou num ponto que as pessoas da cidade falavam, ai, como é que tá seu trabalho de escola? E elas topavam falar comigo porque elas não me levavam Seu a TCC. sério. Exatamente. Gente. Daí ninguém me levava a sério, o que foi excelente, porque abriu muitas portas. Inclusive com ex-seguidores do João de Deus, com uma das pessoas que fundou a Casa de Dom Inácio com ele, que eu encontro no meio do nada, em Pirinópolis. Todo mundo topou falar porque era meio uma pessoa sozinha, avulsa. Eles achavam que não ia dar em nada, sabe? Então, e às vezes ser subestimado é muito bom. A melhor coisa para uma investigação é ser subestimado. A partir do momento que a pessoa te leva a sério, acabou. Ela vai construir uma coraça e não vai te dar nada. Se a pessoa não se importa com quem você é ou não acha que você vai fazer nada com aquela informação, ela te dá tudo de bandeja. E o fato de eu ter ficado sozinho em Abadiânia, 1 ano, indo e vindo, andando pela cidade, o João de Deus já estava preso, então não tinha muito mais esse medo dele. O que Sim, justifica, ajuda muito. Então, eu falei com um pistoleiro que trabalhou para ele. Todo mundo topava falar porque achava meio, ai, quem é esse menino esquisito, tatuado, que fica andando sem camisa pela cidade? E colou. E me ajudou imenso a escrever o livro e chegar em gente que dificilmente outras pessoas que investigaram o caso chegariam. Tipo, uma velhinha que era a atriz dele. Ela topou sentar comigo e conversar. Então, ela me contou em detalhe como era fingir que estava saindo sangue dela quando ele enfiava uma coisa dela. Ela contou qual era o comprimido que ela macetava e colocava na boca, enfim. Uma velhinha de 70 anos, porque ela, sei lá, o neto dela falou, ai, fala com esse moço aqui. Ela sentou e falou, olha, gente, era tudo fraude, né? Eu era atriz. Eu queria fugir com o circo, em vez de fugir com o circo, eu fugi com o João de Deus. E eu atuava, eu fingia que eu era paciente 3 vezes por dia. Em 3 sessões diferentes. Então, eu acho que ser menosprezado e não levado a sério quando você está investigando um caso difícil é a melhor coisa que existe. É essencial para o meu trabalho. Cara, isso é muito bizarro. É outro caso também que, assim... Quer dizer, todo caso, né? Não tem como. Todos eles têm uma coisa muito específica. Isso eu acho muito legal. Que cada um que você fez, assim, tem algo muito diferente um do outro, mas... são muito específicos, né? Sim. Tipo, a Mulher da Casa Abandonada também. Eu amo a introdução desse podcast, porque... era uma casa lá que eu passava na frente, tipo, uma curiosidade tão natural. Uma coisa tão natural. Aí você vai entrando numa história e fala, meu Deus, onde foi que eu me meti, onde foi que né? eu fui parar? Era o meu sentimento, também, juro por Deus, assim. O podcast é exatamente o que aconteceu. Às vezes as pessoas me perguntam, não, mas você já sabia, né? Bicho, eu não fazia a menor ideia, eu juro que é verdade. Mas então você começou a já fazer a história dessa sua curiosidade do que é essa casa. A curiosidade me levou a começar a gravar e começar a passar lá com certa frequência, porque eu achei que fosse ter uma história de abandono, uma história mais poética do que... Não achei que fosse que ter ela era crime. uma vítima, uma idosa. Sim, e uma pessoa marginalizada. Ali. E eu escrevo muito sobre pessoa marginalizada, né? O Fofão da Augusto Ricardo Correia era uma pessoa marginalizada. É o que, em certa medida, foi. As Rainhas da Noite, que é meu livro das travestis mafiosas, todas as pessoas marginalizadas. Daí eu olhei pra ela e falei, essa mulher vive de um passado que não existe mais. Assim, ela vive de um status. E tem um documentário que eu amo que chama Grey Gardens. Eu não conheço. Cara, são 2 primas distantes da Jacqueline Kennedy Onassis que moram numa casa caindo aos pedaços no Hamptons, que é a praia mais de rico que existe nos Estados Unidos. E elas moram no meio do lixo, numa casa caindo aos pedaços nos Hamptons, fingindo que ainda são ricas, no meio do lixo. Daí eu olhei para aquilo e falei, é o meu Grey Gardens. Essa mulher já foi rica, algum dia a família dela já foi rica, perderam tudo e ela se recusa a sair daqui por mais que a casa esteja em pandarecos, caindo aos pedaços. Seja um pau velho. E daí, no meio da investigação, eu descubro que ela, na verdade, era foragida do FBI e muda a história. Eu preciso respeitar que a história tomou um rumo próprio. É isso. Mas eu achei que fosse uma coisa bonita e poética de alguém que vive do passado e tem um apego com uma casa e vive no lixo como se fosse uma rainha e maltrata as pessoas, porque ela de fato maltrata as pessoas e tal. É o começo da série, ela maltratando as pessoas, né? E o final, o último episódio que você postou agora, né? Quando saiu a série também, eu achei muito interessante por mais que vocês, né, contou a história do jeito que ela foi, tipo, ela não é uma vítima, é isso que aconteceu, papapá. Cara, ainda tem gente que é fã dela, que manda flor, e ela se aproveita disso, porque ela, acho que é algo dela, de maltratar pessoas desde sempre, né? Continua fazendo isso, mesmo quem é fã, e as pessoas vão ficando ali, tipo, é uma coisa... É bem peculiar e
O que eu sei, que foi a resposta a esse episódio extra, que foi o episódio que saiu agora, em agosto, o último episódio da Mulher da Casa Abandonada, do podcast, as pessoas ficaram muito inconformadas com a Alessa, que é uma fã dela que começa a trabalhar para ela de graça, trabalha para Margarida Bonetti de graça por mais de um ano, e depois azeda a relação das duas, ela fica ressentida e ela me procura para denunciar. As pessoas focaram muito mais no quão surreal foi essa fã dela ter trabalhado para ela de graça do que no fato da gente ter descoberto que a Margarida Bonetti se escondeu num bairro pobre em Campinas, enquanto o crime não prescreveu. Ninguém ligou para isso. Eu achei que fosse isso, assim, do tipo, tá explicado, então. Ela, de fato, fugiu e esperou o crime prescrever antes de voltar para Higienópolis. Não. As pessoas só focaram no fato de uma fã dela, de classe média baixa, uma mulher pobre, ter voluntariamente procurado ela e dizer, eu trabalho para você de graça. Que entendo, é chocante. Não, é muito chocante. É quase ver a história se repetir logo depois de ter virado uma grande coisa, né? Opta por fazer isso, ao contrário da Hilda Rosa dos Santos, que foi sequestrada quando era criança e nunca teve direito à liberdade. E nesse caso da Alessa, é uma adulta, teoricamente, que faz as coisas por vontade própria, que diz, vou começar a limpar a sua casa, trabalhar para você e cozinhar para você, a troco de nada, porque eu te amo. A mente humana. A mente humana. É uma das coisas que eu mais gosto também, dessa parte de estudar crimes, de investigar e tudo mais. E falar, cara, como que a gente chega onde a gente chega? Por que as coisas acontecem? Por que alguém cruza essas linhas, né? Que a gente acha, ok, a nossa linha social é aqui, a gente vai até aqui. Não, as pessoas cruzam, vão muito além. Muito além. E entender tudo isso, assim, pra mim é bizarro. Dos dois lados, assim, né? Sim. E tudo mais. Ainda na Mulher da Casa Abandonada, como foi pra você ter esse contato com a vítima da Margarida Bonetti, conversar com ela ali pela primeira vez, assim, porque foi a primeira vez que ela falou sobre isso, né? Primeira vez que ela aparece desde que o caso foi denunciado. Cara, foi uma vitória muito grande da Kátia Lund, que é a diretora. Eu tinha o contato da dona Hilda Rosa dos Santos, eu tinha o telefone dela e eu tinha um endereço que eu não sabia se estava atualizado. A Kátia dirigiu a série, a Kátia pensou a série, e foi ela que foi para os Estados Unidos conversar com a dona Hilda, bateu na porta da casa da dona Hilda, a dona Hilda recebeu ela, elas conversaram por dias, por horas, até que a dona Hilda perguntou para a Kátia, você acha que se eu contar minha história, eu vou estar ajudando alguém? Ai, eu até me arrepio. Eu fico choroso. E a Kátia falou, nossa esperança. E daí a dona Hilda topa falar, e a série é a perspectiva dela. Ao contrário do podcast, que é o encontro estabanado com essa pessoa e descobrir que essa pessoa tinha sido acusada desse crime hediondo. Não, é uma pessoa dizendo, olha, isso aqui foi o que aconteceu comigo. Independente do que a justiça disser, isso aqui foi o que aconteceu com a minha vida. E é bonito, é muito triste, mas é muito bonito. E é esperançoso, porque no final a dona Hilda mora nos Estados Unidos e tem amigas, ela floresceu, ela pinta, ela fez uma exposição de arte recentemente. A vida dela cresceu, sabe? Ela ganhou a vida que foi tirada dela quando ela era criança. Enquanto isso, a Margarida tá definhando numa casa caindo aos pedaços, presa no passado, presa não sei aonde. Então, acho uma série muito bonita e eu amo o fato da série ser completamente diferente do podcast. Eu nunca quis que a série fosse podcast com imagem. Não faria sentido. Porque o podcast aconteceu por acaso, porque eu encontrei aquela pessoa sem querer, porque não daria para reproduzir e a história já tinha sido contada. Então eu acho que a Kátia foi genial na série de conseguir uma outra perspectiva que conta a mesma história, mas por outro jeito. Assim, tanto que foi super bem na gringa, foi número 1 nos Estados Unidos, número 1 na Inglaterra. Assim, recebo muita mensagem de gringo que não tinha ouvido podcast, né? Porque podcast é em português, não existe a menor possibilidade. Ninguém fala português, a não ser a gente. E é engraçado que é um crime que aconteceu na gringa, né? Sim. E assim, conseguir não traduzir isso, mas levar essa história não só pra gente aqui no Brasil, mas, cara, esse tipo de coisa acontece aqui, mas acontece em outros lugares também, e mostrar isso. Eu acho que para os americanos especificamente é muito mais chocante. Porque eles não concebem que isso possa acontecer em território americano. Eles acham impossível que tenha exploração de trabalho análogo à escravidão no país deles. E daí é sempre... As pessoas estão perplexas. As pessoas falam, como assim? Esse caso existiu e eu não ouvi falar desse caso. Como assim em Washington? Como assim na capital do nosso país? É muito forte, né? Não, demais. Porque no Brasil certas coisas, infelizmente, são normalizadas, né? E exploração de trabalho é normalizado no Brasil. Tanto que chega direito trabalhista para empregada doméstica e tem gente que se manifesta publicamente contra
uma profissão ter direitos trabalhistas. Isso, não existe mais normalização de exploração não é nem uma do que profissão, isso. pra mim é uma pessoa. Sim. Uma pessoa tem direitos. É isso, ponto, exato. acabou. Não, é muito bizarro. A gente mas a gente questiona, né? E era aberto. Lembra da época da discussão da PEC das domésticas? As pessoas falavam publicamente assim, não dá, porque assim, quanto eu vou ter que pagar pra minha empregada? Como assim ela não pode mais dormir em casa? Hora extra? Que história é essa? Cara. A gente ainda tem muito caminho pra andar em alguns casos. Muito. E eu acho que o legal de contar essas histórias é que, de certa forma, elas ajudam, né? Nesses andamentos, nessas... Pelo menos pensar no assunto, sabe? Porque na época que saiu A Mulher da Casa Abandonada, aumentou muito. Chegou a triplicar o número de denúncia de suspeita de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Mas não foi por causa do podcast, foi porque começou-se a falar sobre o assunto. Sim. Em vários, assim, no Cidade Alerta, no Fantástico. Começou a falar sobre o assunto e daí as pessoas falaram, tá, então Virou talvez pauta, né? aqui a minha vizinha que tem uma funcionária que eu nunca vi saindo da casa e nunca vi, talvez tenha uma coisa errada, eu posso ligar e denunciar. Então, pelo menos isso, assim, quando vira um assunto, se uma vida foi melhorada por isso, valeu. Sim. Que eu acho que é mais ou menos também, por exemplo, o que acontece no ateliê. Que vira realmente um caso, ocorrem as denúncias, ocorrem tudo, e o cara é condenado. Então Sim. As coisas acabam indo um pouco além do podcast, né? Você sente isso, assim? Cara, nunca é ideia, assim, eu quero contar uma história. Eu quero contar uma boa história, mas é uma recompensa quando no dia seguinte que sai o podcast, o ateliê é fechado. 6 meses depois ele é condenado e daí eu viro pros advogados e falo... Viu? Acredita, bonita? Sim. Eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Mas não é a minha... Mas é claro que toda vez que você escolhe um caso para cobrir, você já tem um recorte de sociedade que você pensa, sabe? Você escolher cobrir um caso de exploração de trabalho doméstico análogo à escravidão pensar isso não deveria acontecer, isso é um absurdo. Mas a história é soberana, assim, a história precisa ser sensacional e o recorte dessa história que vai ser, olha, eu sou uma pessoa humanista, eu acredito em direitos humanos, eu acredito em igualdade, eu acredito em liberdade, então a história vai ser contada um pouco sobre essa perspectiva. Vai ser contada sobre a perspectiva de isso é inacreditável que tenha acontecido, porque essa pessoa não respondeu à justiça. Vamos mostrar que existem mais casos, que é o 5º episódio da Mulher da Casa Abandonada, que a gente vai visitar outras pessoas que sofreram exploração. Então, contar uma história, a história é rainha, soberana, mas como a gente conta essa história diz muito sobre quem a gente é, sabe? E eu não posso ser outra coisa, sabe? Sim. Um cara LGBTQ que... Eu tenho meus valores, óbvio que eu tenho os meus valores. E eles entram numa história. E quem disser que não entra... Não, tem muita essa coisa de, não, porque tem que ser imparcial, mas não existe. Não é que não exista, mas quando você tá contando uma história da sua perspectiva, ela já vai tem ser a uma sua perspectiva. É isso. Não, você né? pode ser sincero, você pode ser profissional, você pode se respaldar em elementos, mas o fato de escolher certos temas já diz um pouco sobre os interesses, sabe? Sim, total. Eu sempre tive uma curiosidade. Manda. Quando você vai lá, você bate na porta da casa abandonada, você bate palmas, os cachorros lá, tem aquele fuzuê todo, e você começa a falar com a Mari, a Margarida. Eu acho tão engraçado ela usar Mari. Tem muitos nomes, né? Era Maria em Campinas. Maria, Margarida, é uma história Mari, de nomes. Enfim, esse relacionamento aí vai crescendo, ela meio que vai... Ela abre, né? Sim. As coisas da vida dela e depois ela também... fecha, ela é meio... fecha a porta na minha cara. Uma pessoa muito confusa, assim. Como que foi ter esse contato, assim, com ela? E quando você teve os primeiros contatos, você já sabia tudo de quem ela era? Ou ainda você tava naquele... A cena da poda da árvore eu não sabia, a cena da farmácia eu não sabia, os primeiros dias eu não sabia. Eu vou atrás de tentar descobrir quem ela é a partir do momento que ela some. Que daí eu acho... no comentário do São Paulo Cidade Antiga, que é um site, tem um perfil da casa dela... que é o casarão Vicente de Azevedo, que era o pai dela. Tem um comentário feito por um leitor ou uma leitora, que é essa mulher chama Margarida Bonetti, ela é procurada pelo FBI. Mas daí já tinha acontecido tudo isso. Os telefonemas no dia de Réveillon, esse período todo que eu conheço ela no fim do ano, ali dezembro, isso tudo já tinha acontecido. Então foi aí a guinada, e foi assim que aconteceu a guinada mesmo. Mas você pergunta do contato, bicho, eu tenho um contato desses por dia.
Ontem eu estava num café com a Bia Trevisan, que trabalha comigo, sentou uma mulher e falou, com licença, eu te vi ontem no IMS, no Instituto Moreira Salles, te vi hoje aqui de novo, eu acho que é um sinal, eu quero contar minha história para você. E falou por 1 hora sobre como ela tinha acabado de sair de uma relação meio abusiva em que uma família meio obrigou ela a ser babá dos filhos. Uma mulher aparentemente rica, com recursos, uma mulher estudada, uma mulher que um ex-namorado dela começa a meio fazer chantagem emocional com ela e ela começa a trabalhar de graça para essa família. Eu falei, bicho, você tá num filme do Jordan Peele, assim, você tá vivendo um filme do Jordan Peele. Então, tem uma coisa ali que acontece uma por dia, assim, pelo menos uma vez por dia eu tenho contato com uma pessoa que vai me trazer uma história completamente surreal, e nem sempre dá podcast, nem sempre dá livro, às vezes é só o contato mesmo. Esse, por exemplo, não vai dar em nada, assim. Mas a pessoa sentou, era uma jovem, e ficou contando no que era uma clara situação de abuso emocional. E era tão surreal, e era tão sofisticado, assim, como tipo, foram trazendo ela pra perto, foram meio obrigando ela a começar a trabalhar pra eles meio de graça. A vítima, ela nem percebe que ela tá numa situação ali, que aquilo que ela tá sendo vítima, na verdade. Demora muito tempo, às vezes, demoram anos. Eu tava pesquisando um caso também, onde uma mulher que tinha também recursos, não é uma pessoa rica nem nada, mas uma pessoa com recursos, começa a namorar um cara, e o cara, né, tá ali na vida, tentando a vida. E aí ela começa, tipo, pagar as coisas pra ele, mobília a casa da avó dele. Aí quando ela vai ver, já foram, tipo, 250 mil reais, assim, que foi. Sim. Que foi, e ela não percebeu. Aí o cara meio que some, dá aquele ghosting básico e tal. Ah, que pena, né? Vida que segue. E aí depois, no outro dia, ela vê a cara dele, tipo, na TV, sendo denunciado porque ele é um golpista. Um estelionatário, não sei o quê. E aí que ela se tocou. Putz! Eu fui vítima de um caí golpe. num golpe. Acho que eu tenho que ir na polícia agora. Super. Porque pra ela, que pena, né? O cara me deu ghosting. E aí, foi perceber só depois que ela viu outras denúncias, né? Às vezes a gente não tem... No olho do furacão, a gente não consegue ver o todo. A gente não consegue ver o contexto. E isso acontece bastante. E aí, por isso que eu acho muito legal essas histórias. Porque aí você traz essas pautas, essas coisas e fala... Ok, isso existe. As pessoas ficam com mais consciência, né? Não sei. Mais atento, geram assim, você olha um pouco pro outro. Mais atento. Acho que o intuito de tudo que eu faço no final é olhar um pouco pro outro. Eu acho que a gente tá num momento histórico que tá todo mundo olhando muito pro próprio umbigo. Isso é muito perigoso. Você vê na produção literária, você vê... Tudo é muito falando de si, tudo é muito sobre o próprio sofrimento. E ok, somos a favor de saúde mental, somos a favor... Sim. Bicho, tem gente do seu lado que também tá sofrendo, tem gente do seu lado que também tem história, que também tem aflição, que também... E às vezes... tem uma história muito melhor do que a sua e muito mais relevante do que a sua. Assim. Eu parto desse pressuposto, que a história do outro é sempre muito melhor do que a minha. Nada que eu tenho faz cócegas na história do outro. Eu tinha uma ilusão na minha mente de quando passasse a pandemia, lá em 2020, eu pensava, cara, a gente vai sair disso com mais empatia. Com um olhar... inocente, né? Com um olhar mais tipo, pô, não, as coisas vão ser melhores daqui pra frente, porque a gente aprendeu que tem que respeitar o outro, o limite do outro, né? Aí eu olho hoje e falo, meu Deus. Nada. Gente, a gente esqueceu. A história, tipo, passou tão rápido que, tipo, ninguém nunca nem existiu. sabe. Nunca existiu. Mas sei lá, sou apaixonado, de fato, pela história do outro, assim. E acho que daqui a pouco a gente volta a lembrar como olhar pro lado é sensacional e descobrir que outra pessoa tá do seu lado é sensacional. Porque acho que a internet leva a gente a muito ficar... E tudo é uma experiência pessoal, e tudo você reage dizendo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu vivi isso, eu não gosto desse filme, eu amo esse filme. Bicho, tá tudo bem. Sua opinião é sua, segue a vida, assim, exato. Podemos discordar e conviver, assim. Tudo vira muito guerra. E eu acho que eu sou mais união do que guerra, sabe? Eu sou mais ponte do que queimar castelo. Sim, total. Falando um pouquinho de futuro. Vamos. O que temos na gaveta de Chico? Bicho, temos 6 podcasts para 2026. Caraca. Calhou de eu começar, uma história pessoal muito boa minha, que eu decidi finalmente fazer depois de muita análise. Legal. No dia que minha avó morreu recentemente. Eu decidi contar uma história de quando eu era criança e eu fui acusado de um crime. Caramba. Porque no velório, eu encontrei uma pessoa, no velório da minha avó, eu encontro uma pessoa que me diz, você lembra que a gente estava aqui no velório
de uma outra pessoa, eu lembro. E daí meio começou a voltar pra minha mente que eu fui acusado de um crime quando eu era criança. Caraca, Chico. E eu tinha suprimido, e agora com 40 anos eu vou atrás de todas as pessoas que foram acusadas comigo, que são homens de 40 anos todos, pra perguntar, vem cá, isso é um delírio que aconteceu comigo ou nós somos acusados de um crime? Porque eu esqueci, eu suplantei. Esse é um podcast de Gente do 2026. céu. É um true crime de mim mesmo. Nossa. Não, incrível. E já dou spoiler, não teve crime porra nenhuma, tá? Antes que... É isso. Você não é um criminoso, não tá tudo sou, certo. Óbvio, não deu em nada, mas foi só uma história muito surreal, assim, que eu me vi envolvido. Não, isso era criança, acusaram crianças. Criança. Meu. Pré-adolescente. Você pode dar... quer ser técnica... Você pode dar um spoiler do que foi o crime? Morre uma pessoa próxima, começa uma fofoca na cidade, a fofoca vira meio oficial, sai no jornal, envolve polícia. Não, é babado. E eu tinha apagado. Eu fui lembrar com quase 40 anos porque Meu Deus. uma pessoa da minha família fala, você lembra disso? E daí eu falo, pô, isso aconteceu mesmo? E daí eu começo a chorar sem parar. E daí eu vou atrás de cada um dos, então, meninos, hoje em dia homens, que estavam comigo nessa história. E hoje em dia eles são homens e eu viajo o mundo atrás deles e pergunto, me conta o que aconteceu com a gente. Eles vão me contando e eles vão me ajudando a lembrar. Caraca, que bizarro. É tipo uma viagem no seu subconsciente, assim, no que ficou lá atrás. Eu ando remoendo muito, assim. Eu ando remoendo muito. E daí tem casos de crime clássico também. Nós vamos fazer um grande, que é um crimizaço que nunca foi coberto. História surreal. Tem caso de pessoa que saiu da seita indo confrontar a seita. Caraca. Tem meme da internet contado como você nunca viu. Um meme só contado de uma maneira muito surpreendente. Eu sempre adorei o Além do Meme. Eu amo também. É incrível. Meu primeiro podcast. São umas histórias assim... inesperadas, né? Porque você vê lá, hoje em dia você vê um monte de figurinha no WhatsApp, Sim. aquilo, você não sabe de onde vem, quem que é, você não sabe nem o nome. Aí quando você vai ver, é tipo, nossa, isso estragou com a vida de alguém, ou enfim, tantas coisas. Ou melhorou, né? Ou melhorou, Cariúcha, tipo, hoje em dia ela tá no SBT, sabe? Quem diria? Ela só tinha uma autoestima e um biquíni e um microfone. Hoje em dia ela é uma das maiores apresentadoras do Brasil. Sim. Não, é incrível essas histórias. Inclusive, por trás. Saudade, Cariúcha. Eu adoro ela. Eu, às vezes mando WhatsApp pra ela só pra ouvir a voz dela. Eu admiro ela muito. Tem história da minha mãe também, de como ela se separou depois de um casamento de 32 anos com meu pai e veio pra São Paulo e teve 32 experiências sexuais num ano pra cidade presente. Tem muita coisa. 2026 vai ser o meu ano do podcast. Assim, eu não sei o ano do podcast do mundo, mas vai ser o meu ano do podcast. Não, eu adorei também escutar a voz da sua mãe no A Vítima da Moda. Eu uso ela em tudo. Muito legal. É só porque muito legal. Aproveita que ela tá perto. Não, ela ama, ela fez curso de narração. Eu uso sempre que der, assim. A gente é muito parceiro. Que incrível, que incrível. Deixa eu ver, eu tinha outra pergunta que chegou aqui. Crime tem cara? Não, justamente por isso. E o crime que me interessa é o crime que tem a cara que você menos esperaria. É a modelo do Instagram, belíssima, que foi namorada do Leonardo DiCaprio. É a madame respeitável do bairro mais rico de São Paulo. O líder religioso respeitado, amigo de ministro do Supremo. Pra mim não tem cara e o nosso trabalho é mostrar que não tem cara. Porque ter cara é dizer o quê? Que um grupo da sociedade é criminoso. É preconceito. Não tem cara nenhuma. E eu amo mostrar que não tem cara. Tipo, de onde você menos espera. É o estilista rico. Amigo de todas as famosas. Eu acho que é desconstruir um pouco, inclusive, essa concepção de que crime tem cara, tem cor, tem gênero. E é engraçado que essas histórias acabam chocando tanto, porque é inesperado, mas aí que você falou agora, parte desse preconceito de que tem, né? Exatamente. Você tá chocado por quê? Porque você achou que tinha, mas não tem. Quem você achou que fosse cometer isso? Exatamente. Eu conheço uma pessoa uma vez que foi assaltada, que nem todo mundo, de bicicleta em São Paulo, furtada, levaram o celular, e daí falou, mas não tinha cara de bandido. Daí eu peguei no braço e falei, cara, daí eu derrubei o microfone. Para essa frase no meio. Parou. É isso. Mas não tinha cara, ele veio vindo de bicicleta, mas ele não tinha cara. Falei, só para e pensa no que você tá falando. Não, genial, incrível. Tem algum caso que você investigou que você não chegou a publicar por algum motivo? Todos, dezenas, assim. Às vezes a história não é bem o que parecia ser. Às vezes você não consegue uma entrevista essencial. Tem um podcast que tá pronto, eu preciso de uma entrevista essencial para sair. A história é deliciosa.
completamente maluca, mas eu não posso publicar sem entrevistar a pessoa. Não é nem que eu acuso, porque a pessoa já foi acusada, mas a pessoa é retratada. E eu encontrei a pessoa e a pessoa não tá bem da cabeça, e a pessoa tava num estado de... Não ia dar pra dar uma entrevista, então a gente segura. Putz. A gente segura. Porque eu podia publicar sem? Podia. Tem processo, tudo lá que tá lá é fato. A gente ouviu todas as pessoas da vida desse personagem e tal, mas aí chega na casa da pessoa, a pessoa tá escondida, encontra a pessoa e falam, então, ela não sai da cama faz 2 meses e rolou um movimento ali, uma ideação. Não vou fazer isso. Não tem como. Tem algum tipo de caso que você não faria? Você fala, pô, esse tipo de assunto não toca, ou isso pra mim não é interessante, ou puta, isso é muito pesado, não gosto de falar disso, alguma coisa assim. Eu acho que não, nada tá fora da mesa, mas tem pessoas melhores para alguns tipos de casos do que eu. Tem pessoas muito melhores. Mas nesse sentido de recorte, de perspectiva sua, ou... E também de entrada, assim, por exemplo, eu nunca faria um crime de colarinho branco em Brasília, porque não me interessa o poder, sabe? Me interessa o que tá longe do poder. Eu poderia fazer um dia, sei lá, se pintasse, mas se você me perguntar, você quer muito fazer um podcast sobre um propinoduto que existe num partido em Brasília, eu vou falar, não, gente, muito homem hétero branco de terno demais. Assim. Eu prefiro quem tá meio no cantinho do mundo, não quem tá... Então, pra mim, o que é uma falta de afinidade é com o centro do poder. Eu não me interesso por quem tá no centro, eu me interesso sempre por quem tá na margem. E daí que vem essas histórias tão fora da casinha. CID, se eu for num psiquiatra, eu saio com CID, assim, mas sempre foi assim, e eu não sabia antes, assim. Eu nunca quis cobrir política quando eu trabalhava em jornal, porque eu falava... Não é sua praia. Não tem sua cara. Tem gente que faz melhor. É isso. A frase é: tem gente que faz melhor. Tá bom. Agora me deixa atrás de um artista de rua por um ano que eu vou estar feliz. Legal. Última pergunta. Manda. Sabemos que você é um fã de literatura. Sim, muito. Tem muitos livros. O que você tem lido atualmente? Eu tô terminando um livro que chama Endlings, de uma ucraniana americana que chama Maria Reva. E no brasileiro eu li o novo do Dr. Drauzio Varela, que eu amo. Assim, eu fui escrever por causa de Estação Carandiru. Assim. A Daniela Arbex acabou de ganhar o prêmio Jabuti com a história do time juvenil do Flamengo, que é um livro, uma pedrada, mas para entender o Brasil a gente precisa ler esse livro. Ela escreve super bem, acho ela das maiores que temos. E tem umas coisas que saíram agora que tô louco para ler, mas ainda não... A Neca, da Maura Moira, que é um livro de humor escrito por uma pessoa T sobre uma pessoa T, e ele é inteiro em gíria, em Bajubá, que é a gíria da comunidade T, divertidíssimo. Tem bastante coisa, mas a pilha tá... Agora eu saio em férias, depois de amanhã, e daí eu vou fazer essa pilha andar, juro por Deus. Tem algum livro de true crime, assim, mais nesse universo de crime que você recomendaria os nossos ouvintes a ler? Tem um que chama Bad Gays. Acho que vai sair no Brasil, ainda não saiu a tradução. Que são só histórias reais de gays malvados, gays vilões da história. Então tem desde o imperador romano até, tipo, serial killer. E eu amo esse recorte do, tipo, gay empinando moto e cometendo crime. É literalmente o livro de gay empinando moto e cometendo crime. Estavam traduzindo para o português, acho que sai bem em breve. Assim, que legal. Eu nunca tinha parado para pensar. É isso, assim, é um livro com um compilado de histórias de diferentes momentos. Só que o que as pessoas têm em comum é que todas são muito legal. Muito legal. Amei. Chico, muito, muito, muito obrigada. Adorei, velho. Logo antes das suas férias, fico muito honrada de poder ter falado com você, de trazer você aqui pro Café com Crime. Nossos ouvintes amam você. Estão sempre comentando, ai meu Deus, saiu não sei o que do Chico, mandam lá link no nosso grupo. É muito, muito divertido. Sou uma super fã, então muito, muito obrigada. Igualmente, sou ouvinte, eu tava intimidado. Vou confessar que eu tava intimidado. Porque o do Ivan saiu com vídeo, né? Porque assim, será que vai ter vídeo? Será que eu vou estar feio? Temos vídeo. Mas é isso, muito obrigada. Eu que agradeço demais. Mal posso esperar pros 6 podcasts do ano que vem. Vamos ver se eu sobreviver até lá. Mais sussurros de Chico falando crimes no meu ouvido. Muito bom, às vezes os meus, né? É isso, Chico. Valeu. Tchau, tchau, gente.